E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da filosofia política do John Locke. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são apresentar o conceito de contratualismo na filosofia política e compreender os conceitos de estado de natureza e estado civil na ótica do contratualista da filosofia, John Locke. Então, primeiro, tem uma frase aqui do filme: eu vi esse momento nos meus sonhos, farei um pacto com você, com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. E daí o outro responde: não há pacto entre leões e homens. Então, no filme Troia, o Aquiles afirma para o príncipe Heitor que não há pactos entre leões e homens. Mas existe pacto entre iguais? Você já ouviu falar num pacto social? Então, quando a gente está falando de pacto social, pense, para viver em sociedade. Será que nós temos alguns tipos de acordo que sustentam mesmo, o nosso bem viver em grupo, Existe pacto entre homens, pactos políticos, O que faz que a gente siga as regras? Como são estabelecidas essas regras? Então, os contratualistas são filósofos que vão dizer que existe uma política, que sustenta a sociedade, e ela é feita através de contrato, Nós concordamos, nós fazemos pactos para assim organizar a sociedade com a gente vive. Então, John Locke é um deles que a gente vai falar sobre. Contratualismo é uma teoria política, filosófica, baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social onde o ser humano abandona o seu estado de natureza em troca da segurança do estado social ou civil. Os principais filósofos contratualistas foram Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Então, a ideia é assim, nós estamos hoje numa sociedade organizada, certo? Nós temos leis, a nossa política está aí funcionando e tal. Mas a questão é, o que era antes? Como era antes, o que eles chamam de um estado de natureza, que nada mais é do que um estado antes da sociedade civil, Esse momento, os contratualistas vão todos pensar o que aconteceu da mudança desse estado natural, onde não havia sociedade organizada, políticas, leis, para começar então a sociedade organizada. Esses três, o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau e o Locke, eles vão falar assim: não, houve um momento histórico onde houve um pacto social, um contrato, onde nós concordamos em viver em sociedade e a partir daí a gente começou a organizar ela, Por isso que eles são filósofos do contratualismo. O John Locke foi um filósofo empirista inglês que viveu no contexto da Revolução Inglesa e confrontou a monarquia e o parlamento. Locke defendia a monarquia parlamentarista, no qual o poder estaria no parlamento, nos representantes da população e não na realeza. Para Locke, então, todo o poder emana do povo. Então veja, gente, o John Locke estava em um momento histórico onde o poder da monarquia estava sendo contestado. Então, assim, a gente via a ascensão dos comerciantes, E daí eles perceberam o seguinte: bom, eu trabalho e a minha riqueza não fica para mim, Fica para o monarca. E daí a questão é, se eu tenho dinheiro porque eu trabalho, o que o rei fez para ter dinheiro, Qual foi o esforço dele, no que ele investiu tempo e trabalho para justificar a nobreza, a grandeza, a riqueza a qual ele vive. Então, sim, eles começaram a pensar sobre, poxa, talvez, a gente tenha que mudar essa forma de governo, já que quem traz a riqueza para a nação é o povo e não o rei. O rei só fica usufruindo. Então veja, a gente vê aí uma mudança de pensamento na história. E é claro que os filósofos da época, eles trabalharam pensando essa mudança, O John Locke, ele foi um. Ele vai falar sobre a propriedade privada. Olha, então veja, se o trabalho inclusive é uma coisa divina, os frutos do meu trabalho também são divinos,
É como se fosse uma coisa dada a mim por Deus, a propriedade privada. Eu não posso ceder os frutos do meu trabalho, por exemplo, para o rei ou para o monarca. Eu não posso fazer isso, porque isso é um direito divino meu. Percebe essa mudança de pensamento, né? Então, começa-se a pensar uma nova política que é descolada, então, da monarquia e pensando mais o povo. Por isso que o John Locke vai começar a falar do parlamentarismo, né? Vai falar que o poder está no povo e não na realeza. Como que é o estado de natureza para o Locke? Segundo Locke, o fato de os homens viverem na mais absoluta liberdade não implica que vivam sem leis. No estado de natureza, os homens seriam governados pela lei natural da razão, sendo seu princípio básico a preservação da vida. Locke tem uma visão positiva do estado de natureza. Então vamos explicar um pouquinho melhor o estado de natureza, né? Professora, qual ano que foi isso? Foi em qual década? Em qual milênio? De qual momento histórico exatamente você está falando? Nenhum deles, né? Tanto Hobbes, tanto Locke ou Rousseau vai estabelecer. Foi no ano X que nós vivíamos em estado de natureza. É bem curioso isso, porque quando eles estão fazendo isso, estão fazendo um exercício mental, um exercício filosófico, né? Houve um momento, bom, estamos aqui numa sociedade organizada. Sempre foi assim? Desde o começo do universo sempre vivemos em sociedade organizada? Claro que não, né? É difícil que a gente sustente isso. A gente percebe que para se organizar assim, a gente teve que caminhar muito. Ok, beleza, né? Então, o raciocínio é o seguinte: se houve um momento anterior a essa sociedade, vamos pensar sobre esse momento anterior, que eles vão chamar de estado de natureza, e na transição. Quando foi? Não sei, mas logicamente pensando, ele existiu. Houve um momento pré-sociedade organizada, né? É o que eles vão chamar de estado de natureza. Mas como é esse estado de natureza? Nós vamos ver que para o Hobbes, para o Locke, para o Rousseau, ele é totalmente diferente. Isso tem muito a ver com o que eles vão pensar sobre o que é a natureza humana. É aquela pergunta assim, ó: como nós seríamos se não houvesse lei nenhuma? Porque o estado de natureza, o homem natural, não tem ninguém regendo, não tem ninguém comandando, não tem lei, né? Então, assim, como nós seríamos se não tivesse lei? Como você seria se você não tivesse obrigado a fazer nada? Inclusive, não é nenhuma coisa assim, eu estou transgredindo as leis. Não, as leis nem existem ainda. Você vive absolutamente de maneira natural. Você vai ver, a gente vai perceber que esses três filósofos pensam muito diferente. Por exemplo, para o Locke, ok, não tem lei, mas vai virar tudo uma baderna, uma bagunça, uma violência? Para ele não, né? Porque nós vivemos, nós temos a capacidade racional. Então, olha, nós não vivíamos num caos, no estado de natureza, porque nós tínhamos a razão, né? Então, isso nos organizava. Esse estado de natureza, ele não é um caos total, né? Mas perceba que depois a gente vai ver que para o Hobbes e para o Rousseau é totalmente diferente. Mas o Locke tem esse viés mais assim de pensar a racionalidade humana e vai defender assim que o estado de natureza é sim um estado um pouco mais organizado. Mas é importante que você entenda o que é esse estado de natureza, né? Não é necessariamente, professor, então você está falando do começo do Homo sapiens, não sei o quê? Estou falando de um momento pré-sociedade, né? Quando nós estávamos ali nos organizando em grupo, mas nós ainda não tínhamos uma lei civil, nós não tínhamos uma política organizada, uma sociedade organizada. É desse momento que eu estou falando. E esse momento existe, então, como um raciocínio, né? Uma hipótese lógica, uma hipótese da filosofia, porque deve ter existido, certo? Bom, agora vamos para uma atividade. A gente falou bastante sobre o contrato social, né? O que é o contrato social? Dê um exemplo de um tipo de contrato social que você pode observar na sociedade. Agora vendo, né? O que você percebe no seu dia a dia, na sociedade em geral, que você sabe assim, ó, nós temos acordos, né? Organizações para que isso aconteça. Dentro da sua escola, dentro da sua casa, ou até pensando na política em geral, né? Que tipo de acordos a gente vive, a gente faz no nosso dia a dia? Escreva aí, faça um texto sobre isso. Com você agora.
Beleza, e aí pessoal, vocês conseguiram responder, né? É claro que se a gente pensar assim, né, existem vários e vários pactos que nós fazemos, né, dentro da escola, para que se organize. Eu tenho que respeitar o professor deve também me respeitar, né? Ou dentro da minha casa, a organização da hierarquia que tem, que a gente percebe que tem que ser, né, respeitado aquele acordo entre nós para que o negócio funcione, né? Então tem vários momentos, vários lugares, assim como a gente pode pensar a nossa Constituição, a nossa organização política democrática, que é um acordo entre nós, né? E você vive nele, você nasce e continua nele, né? Ninguém chegou para você e falou assim, olha, você aceita viver na democracia brasileira? Assina aqui, né? É claro que isso nunca aconteceu. Você nasce por estar nessa nação, você já está dentro desse acordo social político que há nela. Vamos continuar. Bom, o Locke falou também sobre o direito à propriedade privada, né? Então, de acordo com Locke, todo indivíduo já nasce proprietário de seu corpo e da sua capacidade de trabalho. Tudo aquilo que ele produzir, retirar da natureza ou transformar por meio de seu próprio trabalho será de sua propriedade. Portanto, em seu estado natural, o ser humano, além de gozar de liberdade absoluta, também tem acesso à propriedade. Uma das características também desse estado de natureza é a liberdade. Como eu disse anteriormente, né? Não há, então, por exemplo, leis, regras, não há comandantes. Nós somos absolutamente livres. O que nós temos? Nosso corpo, né? Então, assim, se o meu corpo é minha propriedade, o que eu obtenho com ele também né? O que eu transformo, o fruto do meu trabalho que eu faço com o meu corpo, né? A produção que eu tenho, então ele tem que ser destinado a mim e não a terceiros. Percebam que o Locke com isso pode parecer uma coisa bem simples, bem óbvia, né? Claro, professora, né? Só que num momento histórico onde a nobreza, né, ficava com os frutos do trabalho, por exemplo, dos comerciantes, porque a ideia era assim, por exemplo, o rei dizia, olha, você plantou, você colheu, você pescou, mas você fez isso no meu território, então é meu. Você é meu súdito, então o que você fez é meu. Né? Então você percebe que o Locke ele começa pela lógica filosófica a tentar contornar esse discurso. Não é bem assim, né? Eu sou propriedade minha, então as coisas que eu produzo também são, né? Ainda mais quando a gente coloca um discurso religioso, né? Ah, eu sou propriedade minha, né? A minha vida é dádiva de Deus. As coisas que eu recebo com o meu corpo e minha vida também são, e portanto eu não posso transferi-la a terceiros. Então veja que ele começa a reorganizar esse discurso. Quais são as características do estado de natureza que a gente estava aqui falando, né? Isso para o John Locke. O estado de natureza é um estado de relativa paz. Cada indivíduo é juiz de suas próprias ações, né? A defesa dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais para o John Locke? Vida, propriedade, que é garantida pelo trabalho, e liberdade. Então veja assim, no estado de natureza, eu tenho o direito de defender essas coisas do jeito que eu quiser. A primeira é minha vida, né? Eu tenho o direito de defender a minha vida. Tenho o direito também à minha propriedade. E isso é meu direito, igual a gente estava dizendo anteriormente, né? Porque foi obtida através do meu trabalho que eu fiz com o meu corpo, né? Então isso é minha propriedade. E também tenho o direito de defender a minha liberdade, né? Assim, ninguém pode interferir na minha propriedade, na minha vida, nem o rei, nem o Estado. Com o tempo, o produto do trabalho humano e o acesso à propriedade se tornam mais complexos. Assim, os indivíduos se reúnem em comunidade com o objetivo de facilitar o gozo do direito de propriedade, que, mesmo possível, era incerto e inseguro no estado natural. Surge assim o contrato social entre o Estado e a sociedade civil. E daí a gente tem um livro do Locke, que é o segundo tratado sobre o governo, onde ele está falando disso, né? Essa passagem para o Estado civil. Então veja, não é que no estado
natureza houvesse tamanha violência, mas o que havia era incerteza, né? Defender a minha vida, a propriedade e a liberdade em um estado onde não há leis é muito mais complicado do que fazer isso num estado onde há leis. Então é por isso, né, que os humanos vão lá procurar viver em sociedade, para se organizar e garantir maior segurança para proteger, então, né, a vida, a propriedade e a liberdade. É por isso, então, que os humanos vão se organizar em sociedade. A gente vai ver também que esse motivo muda bastante para o Locke, né, para o Hobbes e para o Rousseau. Para Locke, então, o contrato social surge basicamente a partir do consentimento, como uma forma de garantir a liberdade e o conceito à propriedade, o direito à propriedade, né? O Estado não deveria ter extrema força, ao contrário, deveria ser uma instituição que obedece a limites, principalmente quando se trata da propriedade. Como eu havia dito, né, a liberdade e a propriedade são garantidas, a vida também, e o Estado é aquilo que só vai fazer a manutenção, sem interferir nesses direitos. Bom, as características, então, do Estado Civil, né, formado consensualmente pelo contrato social. A formação do Estado serve para proteger os direitos naturais, e o Estado deve servir para resolver possíveis conflitos imparcialmente, né? Então, o Estado vai servir basicamente para resolver os conflitos que podem acontecer entre as pessoas, mas ele tem que ser imparcial. Há também, claro, o direito à rebelião. Vamos para uma atividade, então, né? Como Locke defende a propriedade privada e como Locke pensa o Estado, né? Para que serve o Estado, como que ele pensa o Estado e o que ele pensa da propriedade. Então, escreva um texto aí sobre isso.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? O Locke ele vai dizer que a propriedade é um direito natural, né? Já que tudo que eu produzo com o meu corpo é e a função do Estado, então, é resolver alguns conflitos que podem ocorrer entre as pessoas que estão aproveitando esses direitos, né? Também a vida e também a liberdade. Então, o Locke é um dos primeiros que vai falar sobre o Estado mínimo. Olha, eu não quero que o Estado interfira na propriedade, na vida, na minha liberdade. O Estado é aquilo que eu vou recorrer quando houver algum conflito, mas ele não pode interferir em nada na sociedade, certo? Foi um dos primeiros a começar com esses ideais liberais. Vamos lá fazer nossa retomada então. Bom, nós vimos então com o Locke que a sociedade é algo artificial, né? Ou seja, ela é criada, né? Ela é um acordo entre nós. O Estado representa os interesses individuais, né? O Estado está ali para garantir esses interesses, que é o que a gente vê numa ideia liberalista do Locke. E ele também fala do justnaturalismo, que são aqueles 3 direitos naturais que eu havia comentado: a vida, a propriedade e a liberdade. Certo, pessoal? Então a gente conversou um pouquinho do Locke, do contratualismo, da filosofia política dele. Espero que vocês tenham gostado e até mais!